Bom, então nós vamos falar agora sobre a lei de Gauss, né? A lei de Gauss, gente, é equivalente à lei de Coulomb na eletrostática. A diferença é o grau de simetria que existe no problema. A lei de Coulomb, ela não tem simetria nenhuma ou pouca simetria, mas para fazer a utilização da lei de Gauss, o problema tem que ter um elevado grau de simetria, tá? E só para a gente lembrar, a primeira equação de Maxwell é a lei de Gauss da eletricidade, ok? Bom, a lei de Gauss, gente, para que ela serve tanto pra gente? Conhecendo a lei de Gauss, nós podemos calcular com precisão a quantidade de carga líquida que passa no interior de uma superfície, tá? E por falar em superfície, então vamos lá a nossa primeira definição. Lei de Gauss. A figura principal da lei de Gauss é uma superfície fechada hipotética chamada de superfície gaussiana. Você já imagina de onde vem a palavra gaussiana, né? Pode ser uma esfera, um cilindro ou outra qualquer forma de simetria. Então vamos só lembrar uma coisa do nosso vídeo passado. Olha, o que nós fizemos lá? Nós tínhamos um corpo macro. Para calcular o campo elétrico resultante, o que nós fizemos naquele corpo macro? Nós dividimos eles em pedacinhos, né? Ou seja, em elementos de carga, onde cada elemento de carga teve a sua contribuição no campo. No final, nós fizemos a somatória, somamos todos os campos elétricos e achamos o campo elétrico resultante. Agora, nós vamos fazer basicamente a mesma coisa, né? Nós temos aqui o nosso corpo, a diferença é que nós vamos envolver o nosso corpo com uma superfície gaussiânica, tá? Lembrando que isso aqui é um cubo, né? Então, como é 3D, que isso aqui é um objeto simétrico. Tem que haver simetria, senão não adianta. Bem, então essa superfície fechada, ela vai envolver todo o meu corpo carregado. Aí o que vai acontecer? Essa nossa lei de Gauss, então, ela vai envolver uma relação entre duas grandezas do nosso campo elétrico. O campo elétrico que passa através dessa superfície fechada, ou seja, ela vai relacionar o campo elétrico com a carga. Bom, então o que faz a lei de Gauss? Ela relaciona, na verdade, o campo elétrico que passa pela superfície, ou seja, o fluxo de campo, né? Então tá aqui, ó. O cálculo do fluxo de campo consiste em contar a quantidade de linhas de campo que atravessa determinada área. Bom, só lembrando, gente, que fluxo a gente não fala disso somente em física, existem várias situações que a gente fala de fluxo, né? Então, o fluxo elétrico é uma grandeza proporcional ao número de linhas de campo que entram numa superfície. Então, vamos imaginar assim, daquela nossa superfície gaussiana, nós pegamos uma área, certo? Por essa área vai passar uma certa quantidade de linhas de campo. Então, assim, o número de linhas, o N, né, por unidade de área, que a gente dá o nome de densidade das linhas, é proporcional à intensidade do campo elétrico. Então, tá aqui, ó, N por A é proporcional ao campo elétrico. Vou passar esse A para cá multiplicando. Então, o número de linhas que entra na superfície da área é proporcional ao produto campo elétrico vezes a área. Esse produto é que recebe o nome de fluxo elétrico. Então, nosso fluxo elétrico, tá aqui o nosso φ maiúsculo, é vezes A. A gente já volta a falar da fórmula, só falar uma outra coisa, a questão da unidade. Campo elétrico é dado em Newton por Coulomb e a nossa área é dada em metro quadrado. Então, o fluxo é dado em Newton vezes metro quadrado por Coulomb, tá? Só reorganizando. Bem, falando aqui da nossa fórmula novamente do fluxo elétrico. Quando a gente for analisar vetorialmente, o que vai acontecer? Na nossa fórmula vai aparecer um cosseno de θ. Só lembrando que esse θ vai ser o ângulo entre o nosso campo elétrico e a normal à superfície, tá? Muito importante essa parte. Então, nós vamos analisar agora algumas situações. Então, imagine que essa aqui seja a nossa área, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Imagine que aqui seja a normal a essa área. Colocando na posição da figura aqui representada. Tá vendo que as linhas de campo todas atravessam a área, uma quantidade bem grande? Então, isso significa dizer que toda vez que a normal for paralela ao campo elétrico, o nosso cosseno vai ser cosseno de zero, né? O ângulo formado entre eles, zero.
Então, se a gente for colocar lá na nossa fórmula, nosso fluxo elétrico, que é o campo elétrico vezes a área vezes cosseno do ângulo, que no caso é 0, esse cosseno de 0 é 1, então significa dizer que quando o cosseno for de 0, o nosso fluxo, ele é máximo, tá certo? Bom, aí vamos fazer o seguinte, continuando a mesma ideia. Tenho aqui a minha normal à superfície, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou inclinar um pouquinho ela, tá certo? E aí eu venho para a figura baixa representado aqui, olha. Então, as nossas linhas do campo elétrico continuam passando, só que agora vai formar um ângulo com a área. Então, nesse caso, a gente tem que fazer uso dessa nossa fórmula vetorial. E uma outra situação que pode acontecer, gente, é assim, olha. Eu tenho aqui de novo, ó, a normal, a minha superfície. Vou colocar ela apontando para cima, tá certo? E o campo elétrico continua passando. Só que agora o campo elétrico vai passar aqui, tá certo? Então ele não vai passar pela área. Nós podemos notar também que o campo elétrico com a nossa normal forma um ângulo de 90 graus. Então, significa dizer que quando o ângulo for de 90 graus, vamos utilizar novamente aqui nessa fórmula. Vai ficar φ igual o campo elétrico vezes a área cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Então, o nosso fluxo nesse caso vai ser nulo. Tá bom? Bom, continuando. Vamos voltar aqui para nossa primeira formulazinha. Para nossa figura aqui. Vamos voltar para cá. Olha, o que acontece aqui? De novo, aqui é a nossa superfície gaussiânica. Então, essa superfície é uma superfície muito grande. Novamente, usando a ideia anterior de dividir em elementos de grandeza, nós vamos fazer aqui também. Então, eu vou dividir em pequenas áreas, onde cada área dessa vai ter relacionada a ela um campo elétrico, tá? Como nós fizemos anteriormente. Dividimos em elementos de área para achar, então, o nosso campo elétrico total. Bom, calculei vários campos elétricos, né? Vários elementos de campo. O que a gente vai fazer para calcular o campo elétrico total? Então, vamos voltar para cá. A gente já viu que essa fórmula aqui, eu posso trabalhar ela na forma vetorial e posso também, então, olha, fazer uma integral. Eu posso integrar, tá certo? Essa superfície com o intuito de quê? De fazer toda a área. Lembrando que a nossa superfície é uma superfície fechada, então a nossa integral é uma integral fechada também. E aí, só para finalizar, a gente vai falar um pouquinho do sinal do nosso fluxo. Então, assim, quando a gente calcular o fluxo elétrico, ele pode dar um valor positivo ou ele pode dar um valor negativo. Vamos só ver como seria isso. Vamos lembrar aqui, olha, das nossas cargas e o comportamento do nosso campo elétrico. Então, carga elétrica positiva, o campo é saindo, né, da carga, e negativa é chegando. Imagine essa mesma situação, só que agora eu coloco a nossa carga, ou seja, eu estou considerando que o nosso corpo tem uma carga positiva. Vai se comportar da mesma maneira. Então, isso significa dizer, gente, que toda vez que o nosso fluxo elétrico der positivo, significa que o campo está saindo da superfície. E toda vez que o nosso fluxo der negativo, significa que o nosso campo está entrando na superfície.